Olá a todas e todos, meu nome é Yuri Fernandes Lima, sou professor de Direito Animal, estou aqui a convite do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e da Frente Legal Animalista para ministrar uma das aulas desse excelente curso que foi idealizado sobre animais e as cidades, desafios municipais para a construção de políticas públicas animalistas. A mim coube falar aqui hoje com vocês sobre como elaborar legislação animalista eficiente. Então, aqui consta meu nome, consta meu perfil do Instagram, caso alguém queira acompanhar o meu trabalho. Antes de iniciar propriamente o nosso tema, eu vou fazer uma introdução sobre a legislação que já existe. Em âmbito federal, porque vai ser a base da qual nós vamos partir, não só aqui nesse tema, mas em qualquer outro tema do direito animal. É muito importante que nós sempre rememoremos essa legislação que já existe, e para que possamos também espalhá-la e levar esse conhecimento para todas as pessoas no nosso dia a dia. Porque, por incrível que pareça, ainda há muito desconhecimento sobre ela, né, inclusive sobre a própria Constituição Federal, no que tange ao direito animal. Então, começando por ela, pela nossa Constituição de 1988, é muito importante frisar que a coletividade e o poder público têm o dever de proteger os animais. Né? Isso está lá no artigo 225 da Constituição Federal de 1988. E nós temos também no mesmo dispositivo, no parágrafo 1º, inciso 7º, a vedação, a regra da vedação, a regra da proibição de práticas que submetam os animais à crueldade, né? Ou seja, a regra da proibição da crueldade. Muito bem. Na sequência, nós temos o decreto 24.645 de 1934, que também oferece proteção aos animais. Como vocês podem ver, é uma lei antiga, porém vigente até hoje. Se vocês consultarem o decreto no site do Planalto, vocês vão verificar que ele consta lá como revogado, porém essa revogação juridicamente está equivocada. A doutrina e a jurisprudência já são acordes no sentido de que o decreto está em vigor, e ele foi muito pioneiro e é muito importante até hoje. Ele traz um rol extenso de práticas consideradas como de maus tratos. E essa relação bem semelhante pode ser comparada com a relação que está na resolução do CFMV, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, número 1236 de 2018, e também no Código Estadual da Paraíba de Direito e Bem-Estar Animal. Em terceiro lugar, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 1998. Essa lei é muito importante em vários artigos, mas para nós aqui cabe frisar o artigo 32, que tipifica o crime de maus tratos aos animais. Então, até aqui nós temos a tríade do direito animal. Constituição Federal de 1988, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, o decreto 24.645 de 34 e a Lei de Crimes Ambientais, ou a Lei 9.605 de 98. Em nível federal, são essas três leis, e nós vamos ver que em nível municipal temos muitas leis, estaduais também, né, mas todas baseadas nessa tríade. E aqui eu trago também para a nossa discussão de hoje a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a Lei 9.795 de 1999, né? Porque existe uma sugestão nessa lei do conhecimento moral sobre os direitos dos animais, né? Para que as pessoas saibam quem elas estão protegendo. Então, nós temos no direito animal o princípio da educação animalista, mas é importante a gente trazer aqui a Política Nacional de Educação Ambiental. Muito bem, feito esse introito rapidamente, nós vamos falar aqui sobre o papel dos municípios. E aí, de novo, é importante trazer a disposição da nossa Constituição Federal de 1988.
né? Eu sempre digo que o conhecer a nossa Constituição é fundamental, não só para as pessoas que trabalham com o direito, mas toda a sociedade, né? E vejam, não é só o artigo 225 que é importante, né? Ela é toda importante, e aqui nós vamos ver rapidamente o artigo 23. O artigo 23 fala da competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que é uma competência, ou seja, de todos os entes federativos, né? Então, nós temos no inciso 6º e 7º a proteção do meio ambiente e a preservação das florestas, da fauna, dos animais e da flora, né? Então, aqui eu trago rapidamente uma citação. Em níveis estaduais e municipais, os administradores públicos também possuem a mesma competência para preservar os recursos naturais, incluindo a proteção de animais, mas o que se percebe é a falta de políticas públicas voltadas à tutela dos animais. Então, aqui temos duas questões, né? Primeiro, que a proteção do meio ambiente e dos animais, ela cabe a todos os entes federativos, por razão dessa disposição expressa aqui do artigo 23, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Como o meio ambiente e os animais são muito importantes, eles devem ser protegidos por todos, tá? Porém, por outro lado, nós, de fato, não temos políticas públicas em níveis municipal, estadual e federal para a tutela dos animais. Nos últimos anos, isso começou a mudar, mas nós ainda temos um caminho bem grande pela frente. Então, uma das formas, né, dos municípios construírem políticas públicas animalistas é por meio da promulgação de leis específicas que visem a proteger a dignidade, o bem-estar animal e garantir a efetividade do direito animal, né? Então, aqui entramos no nosso tema, que é a legislação animalista eficiente pelos municípios, né? As leis serem específicas, o que significa isso? Que elas estão adaptadas à realidade e às necessidades do município, né? É por isso que é possível que os municípios legislem para questões ali locais, né? Questões que são próprias daquele município, né? E que precisam ser, então, próprias para a realidade daquele local. Então, agora vamos ver algumas questões, né, que são importantes para o direito animal e que estão na alçada do município, e aqui eu trago vários exemplos para refletirmos. Então, primeiro ponto, destinação de recursos financeiros, né? Claro que para os municípios implementarem políticas públicas e tutelarem os animais, eles precisam de recursos, né? E também nós sabemos que os municípios têm muitas necessidades, né, em várias áreas, e precisam de recursos para todas essas necessidades, né? Então, aqui um primeiro ponto, dentro da destinação de recursos, é o diálogo entre os municípios e o Estado, né, de modo que sejam repassados aos municípios recursos financeiros destinados à causa animal, tá? Claro que pode haver repasses também de outras esferas, né, mas aqui destacamos o repasse pelo Estado, tá? Então, a gente tem um exemplo, que é a resolução CIB-PB da Paraíba, 814, que aprovou o Programa Estadual de Incentivo à Castração e Bem-Estar Animal na realização do controle populacional de cães e gatos no estado da Paraíba, né? Então, esta questão da castração, do controle populacional é algo bastante importante quando falamos em direito animal, e nós vamos ver aqui também exemplos sobre isso, né? Então, as modalidades de repasse de recursos para as ações a serem desenvolvidas, né? Então, está entre aspas, porque isso faz parte aqui dessa resolução, né? Ampliação de serviços próprios, aplicável aos municípios que possuam serviços de esterilização disponíveis em centros de vigilância e controle de zoonoses, clínicas, hospitais veterinários, castramóveis ou centros de castração e recuperação.
Ampliação intermunicipal de serviços, isso que é aplicável aos municípios que possuem disponibilidade de ampliação das ações para atender a demanda de municípios vizinhos de pequeno porte na mesma regional de saúde. Então, vejam que interessante. Os municípios que já tenham esses serviços, né, seja em clínicas, hospitais, castramóveis, eles podem receber um repasse do Estado, né, e essa ampliação intermunicipal de serviços que é uma ajuda entre municípios, de um município maior para um município menor. Outro ponto importante quando a gente fala de direito animal e as cidades, que são as delegacias especializadas em proteção animal, né? Nós sabemos que temos poucas no Brasil ainda, e é muito importante, porque exige um conhecimento mais especializado, e também nós lidamos ainda com muito preconceito em delegacias comuns, né, para crimes envolvendo animais. Muitos dos agentes consideram os crimes contra animais crimes sem importância, né? Mesmo nós já tendo a teoria do link, a teoria do elo, já bastante disseminada, embora muitos ainda não conheçam, que relaciona a violência contra animais, a violência a animais e a violência doméstica, né? No Brasil, o expoente dessa teoria é o policial Massaro, né? Desculpem, agora me fugiu o nome. Eu estou até com o livro dele aqui. Marcelo Robbes Nassar. Perdoem o cansaço e a falha. Muito bem, então nós necessitamos delegacias especializadas em proteção animal. Já existe um projeto de lei nesse sentido, né, a nível nacional, que é o PL 211 de 2023, cuja proposta é permitir que os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública sejam destinados aos estados, sejam utilizados para a criação de delegacias, né? Então, esse PL já prevê esse repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Em propostas como essa, é importante que haja previsão de que os policiais encarregados do atendimento receberão treinamento adequado para a identificação de crimes de maus-tratos, bem como para permitir o acolhimento e a destinação de animais de maneira eficaz e humanitária, né? Então, é justamente o que eu havia falado. Nas delegacias que não são especializadas, você não tem esse treinamento, você não tem esse preparo. Mas numa delegacia especializada, você espera que isso seja diferente, né? Então, a gente precisa fazer esse treinamento. Um outro ponto importante, cassação municipal de empresas envolvidas em maus-tratos. Os municípios podem se inspirar e adaptar o projeto de lei 1064 de 2019 do Estado de Goiás. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou o PL, né, 1064 de 2019, visando a combater os maus-tratos animais no Estado. Esse PL estipula a cassação da inscrição estadual de empresas envolvidas em práticas de maus-tratos contra os animais, né? De acordo com o texto do PL, as empresas estabelecidas no Estado terão sua inscrição estadual revogada quando for comprovado, após o devido processo judicial, que são responsáveis por atos configurados como maus-tratos aos animais, né? Incluindo abuso, ferimentos, mutilação, etc., né? É importante aqui dizer que estamos falando de um projeto de lei estadual, né? Mas que pode e deve ser também, como eu estou dizendo aqui, né, inspirados nesse PL, né? Então, os municípios podem legislar, né, prevendo a cassação da inscrição municipal de empresas envolvidas em maus-tratos, né? É uma forma bastante interessante de punir, né? E também ensinar, educar e dar o exemplo. Outro exemplo interessante são os bancos de ração. A Prefeitura de João Pessoa lançou em 2022 o programa Banco de Ração, cujo objetivo é distribuir ração para protetores de animais que atuam de maneira independente. Nós sabemos que no Brasil todo temos protetoras e protetores que
cumprindo, claro, em parte o seu dever constitucional de proteção dos animais, mas sem qualquer suporte do poder público, que também tem o dever. Por isso que eu comecei a nossa conversa aqui hoje falando que é importante a gente sempre lembrar que o poder público tem o dever constitucional de cuidar dos animais, né? Mas o que a gente vê na prática são os cidadãos, as cidadãs, com recursos próprios, sem qualquer apoio do Estado e muitas vezes com objeções do Estado das mais diversas formas, né? Então, o acesso ao programa acontece por meio de edital para cadastramento. No primeiro deles, 150 protetores foram identificados. A publicação de novos editais acontece a cada 6 meses e a compra da ração é feita com recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Lei 9.979 de 2023, do município de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, dispõe sobre a criação do programa Banco de Ração e utensílios para a proteção de animais, com o intuito de oferecer alimentos e utensílios como guias, coleiras e remédios a tutores e cuidadores cadastrados ou em vulnerabilidade social, ONGs e animais em situação de abandono. Então, é bem interessante, bem importante essas iniciativas de João Pessoa, na Paraíba, e de Piracicaba, aqui em São Paulo, porque elas, de alguma forma, acabam cumprindo, materializando, concretizando esse dever constitucional do poder público. Então, há uma forma de repasse também, né, de recursos, aqui no caso do Fundo Municipal do Meio Ambiente, para os bancos de ração, tá? E isso vai, com certeza, ajudar muito as protetoras e os protetores de todo o país. Controle populacional, falei para vocês que nós íamos falar especificamente do controle populacional. Aqui eu trago alguns exemplos de legislações municipais, né? Lei 704 de 2021, que é da cidade de Ubaporanga, em Minas Gerais, né? Dispõe sobre o controle populacional, identificação e registro, bem como bem-estar de animais domésticos e comunitários, cães e gatos, né? A questão dos animais comunitários é algo que vem ganhando também cada vez mais projeção e importância. Lei 1841 de 2023, perdão, do município Cruz Machado, no estado do Paraná, que também dispõe sobre as políticas públicas de controle populacional de cães e gatos. Educação e bem-estar animal, sempre importante a gente pensar na educação, como a gente viu no começo, a educação ambiental, a Política Nacional de Educação Ambiental, a educação animalista. Tutela e guarda responsável, prevenção e controle de zoonoses e sanções para a prática de maus tratos aos animais. Lei 1.212 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa de castração de gatos e cães do município de Pontão, no Rio Grande do Sul. Lei Municipal 2.729, que dispõe sobre o controle de natalidade, medidas de proteção, identificação e controle populacional de cães e gatos, no município de Cachoeira de Minas, em Minas Gerais. Né? Então, quando a gente fala de controle populacional, a gente tem mais exemplos, mas que esses exemplos se multipliquem cada vez mais. Um outro ponto importante, cadastro de protetores, né? A Lei 14.286 de 2021, que instituiu o Cadastro Municipal de Protetores e Cuidadores de Animais no município de João Pessoa, na Paraíba. E aqui eu destaco para vocês o artigo 3º. O cadastro dos protetores ou cuidadores tem como finalidade regulamentar o recebimento de benefícios dos programas públicos gratuitos fornecidos pelo município de João Pessoa, relativos aos processos de castração, vacinação e atendimento emergencial de animais que estejam sob os cuidados dos protetores ou cuidadores. Né? Então, a gente viu os bancos de ração, e aqui a gente está vendo o cadastro de protetores, que é para outras finalidades, né? Para além da ração, a gente tem aqui a castração, vacinação e atendimento emergencial. Claro que os municípios também podem pensar em leis que unifiquem todas essas questões, né? Então, o cadastro dos protetores e protetoras, os bancos de ração, e, enfim, né, as outras questões que nós vimos aqui para cima. Ou, dependendo da estratégia,
né, é possível que se façam esses projetos separados, porque é possível que seja mais fácil de aprovação, né? Quando você coloca ali um projeto de lei com um tema específico, ele vai tramitar de forma um pouco mais célere e vai ser aprovado com mais facilidade. E, eventualmente, se você tem um projeto de lei mais complexo, com uma série de questões, ele pode demorar um pouco mais na tramitação. Então, isso é importante também que se pense, né? E já aproveito aqui para falar que todas vocês e todos vocês que estão assistindo essa aula e fazendo esse curso, é importante que vocês tenham em mente que é importante, eu sempre falo isso também, né? Nós, por várias razões culturais, históricas e também pelo tamanho do nosso país, nós não temos esse costume de procurar o poder público, procurar o legislativo, né? Aqui a gente está falando de leis animalistas nas cidades, então é muito mais fácil até do que você alcançar um deputado federal, por exemplo, né, que está uma parte do tempo em Brasília, ou, enfim, um deputado estadual. O vereador, ele está ali na sua cidade, né, e se a cidade for pequena, é mais fácil ainda de você alcançar. Então, procurem os vereadores, né, peçam reuniões, peçam audiências, conversem, exponham as necessidades, né? Exponham os argumentos que vão fazer com que esse vereador, esses vereadores, essas vereadoras se convençam da necessidade de aprovação dessas leis, né? Então, isso é bem importante também quando a gente fala de legislação animalista. Aqui temos o tópico do abandono de animais, e eu trago dois exemplos, né? A Lei 10.418 de 2021, que instituiu no calendário oficial de festas e comemorações do município de São José dos Campos, aqui em São Paulo, a campanha Dezembro Verde, não ao abandono de animais. Lei 5.045 de 2023, do município de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que alterou a redação da Lei 3.720 de 2015, que proíbe abandono de animais domésticos ou domesticados em logradouros públicos ou áreas particulares e dá outras providências, né? Aqui é importante lembrar que o abandono de animais é considerado crime, né? Então, a gente encaixa lá na Lei de Crimes Ambientais, no artigo 32. Mas é interessante que o município pense em legislações, principalmente como essa primeira, que visem a educação animalista, a conscientização, né? O Dezembro Verde, por que não o Ano Verde, o ano todo de conscientização para não abandonarem os animais, né? Por uma série de razões. Então, eu penso até que a primeira lei, ela é mais efetiva e mais interessante do que a segunda, porque a segunda só proíbe o abandono de animais domésticos ou domesticados, né? É importante? É importante, até para reforçar a lei de crimes ambientais, mas vamos pensar também em leis que sejam educativas. Fiscalização dos abatedouros. A gente fala muito dos animais domésticos, claro, dos cães e gatos, principalmente, que são os animais que estão mais nas cidades, né? E são os animais que, em grande parte, compõem as famílias multiespécie. Mas nós temos que pensar também nos outros animais, nos animais explorados pela pecuária, que em alguns casos podem estar no município, né, em municípios menores, e muitas vezes também acontece de haver uma criação e ou um abatedouro clandestino dentro do município, né? Então é importante que haja fiscalização dos abatedouros, né? Aqui tem uma notícia de trabalho escravo infantil e maus tratos aos animais em abatedouros da Paraíba. E, na verdade, a gente tem muitas recorrências desse tema, né? Então, depois desse fato aí, que foi em 2019, os municípios, perdão, tem um S a mais aqui, depois vou corrigir, mas o município de Dona Inês, na Paraíba, promulgou a Lei 916 de 2022, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal, né? Então, aqui a gente tem, claro, a preocupação com o bem-estar animal, com
a ausência de maus tratos, e temos também outras preocupações de biossegurança, com saúde pública, preocupações com a própria dignidade humana, né? O social do ESG, né? Então, você tem trabalho escravo infantil, então é importante pensar nesta possibilidade também, se você tem um município que tem um abatedouro, né, ou que possa vir a ter, ou um município, enfim, próximo a abatedouros, é importante que tenha uma lei nesse sentido, no sentido de fiscalização, né? Tração animal, que é um tema bastante complexo, bastante presente, né, no nosso país. Nós temos aqui algumas leis. Lei 11.285 de 2021, de Belo Horizonte, que dispõe sobre a criação do programa de substituição gradativa dos veículos de tração animal no município. O projeto de lei 239 de 2018, na cidade de Valinhos, aqui de São Paulo, que proíbe a utilização de veículos movidos por tração animal. Lei 17.918 de 2013, que proíbe a circulação de veículos de tração animal, a condução de animais com carga e o trânsito montado no município de Recife, né? Importante pensar, sobretudo nessa primeira lei de Belo Horizonte, porque a ideia é fazer uma substituição gradativa. A gente tem que pensar aqui também na questão social, na questão dos trabalhadores, né? Uma alternativa que eu acho bem interessante é o cavalo de lata, né? É você, inclusive por meio de legislação, de implementação de política pública, de repasse de recursos, dessa conversa com todos os poderes, você também garantir um meio alternativo de subsistência para esses trabalhadores que não precisam explorar os animais, né? Então você vai ao mesmo tempo em que você proíbe a tração animal, que você liberta esses animais das carroças, você também possibilita para esses trabalhadores a continuidade do seu trabalho, inclusive de forma mais digna, mais humana. E, por fim, acredito que eu esteja chegando aqui no meu limite de tempo, gostaria de falar sobre propostas instagramáveis, né? Hoje as redes sociais são o principal meio para que as pessoas se posicionem, né? E com políticos e ativistas não é diferente, né? Então, a gente tem que pensar que essa busca por projeção e reconhecimento pode acabar levando por um caminho errado, vamos dizer assim, para um desvio de foco, né? Então, ao invés da gente buscar resolver os problemas, né? E aqui a gente está falando dos municípios, então, ao invés da gente resolver os problemas do município, resolver os problemas dos animais, né? A gente acaba tendo esse risco de desviar o caminho e fazer um espetáculo, né? Só para ter likes e para ter seguidores, e claro que isso também tem uma repercussão econômica, né? E aí, enfim, a gente tem aqui, eu trago uma reflexão do Guy Debord, que é um pensador francês, conhecido pelo livro que chama justamente Sociedade do Espetáculo, né? E ele traz nessa obra algumas reflexões, dentre as quais, no sentido de que as relações sociais encontram-se mercantilizadas e envoltas por imagens, né? Então, a questão da mercantilização, ela já é própria do nosso sistema capitalista, né? Isso também, eu sempre cito o filósofo do direito Alisson Mascaro. Então, tudo é transformado ou tido como mercadoria, né? E as próprias relações também. E aqui o Guy Debord traz essa questão das imagens, né? Então, o fetichismo da mercadoria, a sociedade dominada por coisas suprassensíveis, e o espetáculo se realiza, né? Então, o mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que existem acima dele, ao mesmo tempo em que se faz reconhecer como sensível por excelência. O que isso quer dizer? Quer dizer o que hoje muitas pessoas já comentam, as imagens, né, as postagens nas redes sociais, elas são, quando não são fake, elas são um recorte, né, intencional
da vida daquelas pessoas. Então, é claro que as pessoas só vão postar determinados momentos, determinados locais, determinadas fotos, né? E isso acaba virando uma supra-realidade, né? Um mundo supra-sensível. Então, as propostas instagramáveis, elas funcionam como uma ferramenta da sociedade do espetáculo, né? Elas não possuem como objetivo primordial a garantia do bem-estar dos animais e a construção de políticas públicas eficazes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essas propostas instagramáveis. E também, da mesma forma que eu falei um pouco mais cedo, do exercício da cidadania por meio de procurar, né, de ter uma relação mais próxima com os nossos vereadores, na hora de elegê-los, se nós estamos no ano de eleições, próximos às eleições municipais em todo o país, nós precisamos tomar muito cuidado com essas propostas instagramáveis. O que de fato esses candidatos querem fazer, realizar? Qual é a história deles? Quais são os projetos deles, né? E, por outro lado, o que eles estão colocando nas redes sociais, qual é a imagem que eles projetam, né? Isso é muito importante de todas e todos nós prestarmos atenção e tomarmos muito cuidado para não elegermos pessoas que só querem fazer espetáculos e ter likes, né? Então, é muito importante essa reflexão, né? Muito bem. Então, aqui, deixa eu me ver se eu tenho alguma outra observação, a partir do que eu escrevi aqui. Mas eu acho que basicamente é isso, né? A importância desse cuidado, tanto na eleição dos nossos representantes, quanto depois da fiscalização e da exigência do cumprimento dos seus deveres, tá certo? Então, eu trouxe aqui rapidamente uma pincelada de alguns exemplos que eu acho interessantes, né, por todo o Brasil, no sentido de legislações municipais animalistas, para a gente, aos poucos, mudar a realidade dos animais que estão em todas as nossas cidades. Então, eu fico à disposição, agradeço mais uma vez o convite, a audiência, e até breve.